Show, pessoal. Vamos lá então. Vamos iniciar aqui. A galera já entrou bastante. Muita gente, eu sei que está entrando ainda e muita gente vai entrar. Mas a gente já vai dando andamento aqui, que hoje tem muita coisa para mostrar para vocês, né? A gente fez uma enquete lá no nosso grupo, né? Na nossa comunidade digital. E muita gente votou que queria ver planejamento digital, encerramento e facetas. É o que foi mais votado lá na nossa enquete. Então, a gente vai fazer aqui com vocês, ao vivo, esse tipo de trabalho. Mas antes, pessoal, vamos falar um pouquinho do que tem sido o digital, né, na odontologia, o que eu falo muito para vocês, né, todos os dias nos meus stories, lá no meu Instagram, em todas as minhas redes sociais. Eu defendo muito essa ideia do digital, porque eu acho, aliás, eu tenho certeza que o digital ele veio para a odontologia, ele veio para ficar. Ele não tem mais volta, muito pelo contrário, eu acho que as coisas agora estão evoluindo muito mais rápido e está andando cada vez mais para se tornar cada vez mais tecnológico. Então, a nossa odontologia de hoje não é mais a odontologia de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, que era totalmente diferente. Se a gente falar da parte de laboratório, que aqui eu acredito que a maioria de vocês que estão me acompanhando são protéticos, né? Ou são cadistas apenas, não são protéticos e entrou ali através do digital, mas provavelmente você está na parte de laboratório, não na parte de clínica. Até me manda aí, pessoal. Aqui vai ser o nosso bate-papo, aqui vai ser a nossa comunicação, tá? Eu quero que vocês, como eu posso dizer, que vocês realmente participem, tá? Desse aulão aqui, para que agregue muito valor para vocês, mas que também eu possa estar mais próximo de vocês, tá? Então, o nosso bate-papo aqui vai ser a nossa comunicação. Agora, fala aí para mim, se você é técnico ou se você é cadista, entrou na prótese através do digital, ou se você é dentista, tá? Essas 3 coisas, manda aí para mim no nosso chat aqui, tá? Como eu estava falando para vocês. Então, como a maioria aqui tanto a maioria que me acompanha no Instagram, tem sido os técnicos ou cadistas, então, se a gente olhar para o cenário que é hoje o nosso laboratório, é totalmente diferente de um laboratório de prótese de 5 anos atrás, tá? Quando eu comecei, há 15 anos atrás, na prótese, era outro sistema, a gente tinha que começar por onde? Isso não era só eu, todo mundo, eu acho que 90% de quem iniciou na prótese foi essa mesma escadinha, né? A gente começava o quê? Fazendo a limpeza do laboratório. Eu iniciei assim, então eu entrei, fazia entrega, né? E fazia a limpeza do laboratório. Aí, com o tempo, a gente fica ali, vai aprendendo. Aí eu comecei a fazer o opaco. Depois do opaco, foi para o gesso, né? Então, é uma escadinha. Olha só qual que era a porta de entrada na prótese anos atrás. Então, a gente iniciou ali no gesso. Depois, no máximo, você conseguia ali fazer um enceramento, dependendo do laboratório, se ele te dava a oportunidade de você crescer, de você aprender. Não tinha muitos cursos, era totalmente fechado. A galera que tá aí vai poder dizer, que quem é um pouquinho mais antigo aí na prótese sabe como que é, vai poder dizer se é verdade ou não que eu tô falando. Mas presta atenção para vocês compararem. O que era o laboratório 5, 10 anos atrás, o que é hoje. Então, a gente entrava aí, tinha que ir pela limpeza, depois o gesso, depois você conseguiria fazer um enceramento, depois ou você ia começar a fazer chapinha de prova, era isso, né? Até você chegar a ser ceramista, gente, demorava muito, tá? Eu vou falar o meu caso para vocês. Então, eu iniciei dentro de laboratório com 14 anos. Com 14 anos ali, meu irmão me colocou para fazer as entregas, né? Na época a gente ia de ônibus, fazer as entregas ali na cidade. E depois eu comecei a fazer o opaco. E, junto a isso, eu fazia também a limpeza do laboratório. Aí ali eu fiquei mais ou menos um ano e pouquinho. Não deu certo, eu saí, né? Tinha iniciado o curso técnico de prótese. Aí eu saí dali, tive que parar o curso, parar tudo, não tinha condições. E aí, depois de um tempo, uma professora minha me conseguiu um estágio. Isso daí eu já tinha por volta de 16 anos. Através desse estágio eu entrei, ganhando ali R$ 500 por mês. Ali que eu fui aprender, voltei pro curso e tudo. E aprendi
algumas coisas ali dentro do laboratório. Com 18 anos, eu fiquei nesse trabalho até os 18 anos. Com 18 anos, eu já resolvi abrir meu laboratório, né? Na cara e na coragem. E aí eu fui, tinha uma sócia na época, depois não deu certo, e eu continuei. Hoje já são 10, vai fazer 11 anos que eu tenho laboratório. Só que, por que eu tô fazendo para vocês essa reflexão desde o começo, tá? Contando um pouquinho da minha história aqui também, aproveitando para que vocês conheçam um pouquinho, para a gente se conectar. E explicando para vocês um pouco essa diferença, como que a odontologia mudou e os laboratórios, consequentemente, também mudaram e vão continuar mudando. E aí, em 10 a 11 anos de laboratório, há uns 4, 5 anos atrás, eu ouvi falar sobre digital, né? Na época eu não mexia com resina, nunca fui para essa parte, mas eu fazia toda a parte de cerâmica, facetas, protocolo cerâmico, e a gente fazia a parte de injeção. E quando eu ouvi falar do digital, há 5 anos atrás, só que no Brasil já estava há muito mais tempo, né? Só que veio ficar mais famoso há uns tempos para cá. Ainda era muito restrito todo tipo de curso em volta do digital, era bem difícil de ter cursos. E aí eu fiquei sabendo de um curso que ia ter, isso 4, 5 anos atrás. E aí eu resolvi fazer esse curso. Quando eu fiz esse curso, que eu vi a oportunidade de mudar o processo de produção das minhas peças no meu laboratório, eu falei, não, eu vou aprender isso. Eu falei, não, aqui, com certeza, daqui a uns anos, isso aqui vai ser a tendência, né? Todo mundo vai migrar para isso, porque o benefício é muito grande. Veja só, eu fazia ali 20 enceramentos na mão durante o dia, de 20 coroas Emex ou facetas. E eu vi que no digital eu ia levar menos da metade do tempo. Ou seja, se eu demorava o dia inteiro para encerar na mão aqueles elementos, eu ia levar nem metade do dia para fazer pelo digital, né? E aí eu falei, não, eu tenho que aprender isso aqui, porque isso aqui é que vai ser tendência daqui a uns anos. E aí eu fiz um curso, fiz outro, e aí eu não abri mão mais do digital. Consegui incrementar esse processo no meu laboratório, passei a fazer tudo no digital, 100%, ainda que não era frisado ainda, mas a gente fazia tudo impresso. E o que eu ganhei de produtividade, o que a minha equipe ganhou de produtividade, porque eu sempre trabalhei com equipe, desde o começo, né? Eu sempre trabalhei com 10, 11, a gente chegou a ter 19 pessoas na nossa equipe. Hoje é um pouco menos, mas a gente chegou a ter 19 pessoas. Então, imagine esse processo fazendo enceramento tudo na mão, tudo manual. Não é só enceramento de faceta, mas coping, estruturas, barras, os protocolos provisórios, tudo a gente fazia no processo manual. Então, eu levei tudo isso para o digital. E aí, como eu vi que comigo deu muito certo, eu falei, não, eu vou aprender isso porque daqui a uns anos é o que vai ser tendência. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Veja só, se lá atrás muitas pessoas estavam entrando pelo gesso, pela entrega, hoje as pessoas entram na prótese pelo digital. Porque esse processo que funcionou comigo, todos os laboratórios agora estão migrando, né? Então, o técnico que ele quer se destacar, ele vai ter que saber fazer digital. Ele vai ter que saber como funciona. Ele vai ter que saber operar uma fresadora. Ele vai ter que entender de impressão 3D. Há 5 anos atrás, a gente nunca ouviu essa palavra dentro do laboratório, né? Vocês vão concordar comigo aí. A gente não ouvia impressão 3D em laboratório. Era uma coisa muito assim, acho que vai funcionar, mas vai demorar muito para chegar no Brasil. Só que chegou. E chegou muito forte, né? Que os dentistas, eles começaram a ver vantagem também no escaneamento intraoral, nesse processo digital, e onde ele começou, os dentistas começaram a pedir para os laboratórios se digitalizarem, porque eles estavam se digitalizando também. Então, o dentista que tem escaneamento intraoral, ele não vai ficar moldando ali na analógico, né, fazendo ali no manual, porque o laboratório dele não atende digital. Ele não vai fazer isso. Então, eles começaram a ver essa necessidade de se digitalizarem. Então, o que eu falo para vocês, de 5 anos atrás, o que eu estou vendo hoje, essa crescente do digital, eu vi 5 anos atrás quando eu entrei. Só que agora, é claro, a tecnologia está vindo muito mais forte, né? Posso dizer que quem não está se atualizando aí, quem não está por dentro desse digital, que a gente tanto fala, digital, eu posso dizer para você que essa pessoa está ficando para trás,
está ficando para trás em vários sentidos. Não tem mais volta, pessoal. Não tem como eu dizer que eu vou fazer tudo manual. Sempre vai existir, sempre vai existir. É igual quando começaram a fazer outros tipos de prótese, o pessoal falava assim, que chegou o Emax, né? O pessoal vai lembrar aí. Começaram a fazer o Emax e aí o Emax começou a ficar famoso, só faz Emax, que é uma etapa só. Antigamente era o quê? Metalocerâmica. Era 2, 3 etapas para se fazer uma coroa metalocerâmica, né? E aí quando chegou o Emax, o que o pessoal falou? Não, mas que agora vai vir o Emax e só vai existir Emax. Não, a metalocerâmica não morreu, ela está aí até hoje. Mas me diz o que é mais pedido, o que é mais solicitado? O Emax. Se tornou, assim, praticamente unanimidade. Todos os laboratórios se faz Emax e se faz muito mais Emax, na maioria das vezes, do que metalocerâmica. Hoje, muitos laboratórios estão tirando a metalocerâmica pelo trabalho que dá, né? Por o processo ser mais demorado, ter mais etapas e tudo. Eles querem migrar para onde? Para a zircônia, né? Eles querem migrar para a zircônia, porque vê muito mais vantagem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o mercado, ele mudou, e os laboratórios mudaram. E está vindo muito rápido a tecnologia, e vai mudar mais ainda. Então, a gente está vendo muita coisa entrando no mercado agora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, para vocês entenderem, gente, que o digital, que eu tanto falo, é porque ele já é uma realidade, tá bom? Ele já é uma realidade. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aí, que o pessoal já entrou bastante. E já tenho a galerinha aqui. Aí, o pessoal falando aqui, ó. Auxiliar de dentista, técnico em prótese, cadista. A gente vai falar um pouco sobre isso também, porque tem muita gente que hoje fala que para aprender o digital, a pessoa tem que ter feito um técnico antes. Então, assim, a gente vai falar muito sobre isso agora, nessa aula de hoje, tá? E o pessoal tá comentando aqui, ó. Muito cadista comentando aqui. Pessoal, o cadista, né? Você vê, uma profissão que acabou vindo para prótese também, para odontologia, com muita força, né? Muita força mesmo. Então, como eu falei, antigamente a gente entrava pelo gesso, pelo opaco, hoje muita gente entra na prótese pelo digital. E isso é inevitável, tá? Mas é claro que o pessoal vai entrar pelo digital, mas ele tem que ter um embasamento disso, daquilo. Sim, com certeza. Mas hoje em dia, todo o curso aí é mais acessível. Você faz um curso de anatomia online, você faz um curso de oclusão online. Então, hoje está tudo muito mais acessível. Então, por isso que o digital ele é tão forte, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, um pouquinho da minha história, e há mais ou menos 4, 5 anos que eu já estou no digital e eu só vejo esse mercado crescendo. As pessoas me perguntam muito, como que é, o que você acha, para quem você trabalha hoje. Uma das dúvidas que eu mais recebo, gente, ali no Instagram como que eu consigo ganhar dinheiro no digital? Como que funciona essa sua função? O que você faz? O que você faz para você ganhar dinheiro? Como que você faz isso, você faz aquilo? Ó, eu vou explicar para vocês e até vou abrir aqui para vocês essa live. Como tá lá só para nossa comunidade praticamente, eu vou responder de tudo para vocês. Se quiserem perguntar sobre valores, quanto que o cadista ganha, o que ele precisa fazer, como que ele precisa... O que ele precisa estudar para estar pronto, para realmente pegar esse tipo de trabalho, igual eu faço aí, que vocês veem. Hoje eu modelo para alguns países, eu não faço só aqui para o Brasil. E até, pessoal, eu digo para vocês, galera da comunidade aí, eu falo para vocês que a nossa profissão de cadista, tá? Não precisa ser só cadista, mas a prótese no geral, fora do Brasil é muito mais valorizada, tá? Então, por isso que hoje eu modelo para fora do Brasil. Quando eu falo eu modelo, é que eu faço os casos, né? Faço os planejamentos, os desenhos, recebo o STL deles, eles me enviam tudo por e-mail, WhatsApp, eu faço os desenhos e devolvo o STL para eles. Olha que prático. E isso, gente, é muito mais valorizado fora do Brasil, tá? Por exemplo, na Índia,
Por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, o Dubai é um país que é muito, vamos dizer assim, muito carente dessa mão de obra, tá? Eu não estou dizendo aqui para vocês que eu só tenho que trabalhar para isso. Não, aqui eu também trabalho aqui no Brasil, tá? Mas eu digo para vocês que talvez não esteja no radar, mas como eu estou falando aqui com a comunidade, eu vou falar. Tudo que eu souber sobre digital, eu vou falar aqui para vocês. E sobre esse mercado, que eu já estou há alguns anos. Lá fora é muito mais valorizado, tá? Muito mais valorizado em relação de ganhos e também que é muito carente de mão de obra. Tem pessoas aqui de fora, tem pessoas aqui dos Estados Unidos, ela vai poder dizer se o que eu estou falando é verdade ou não, tá? Então, sim, hoje eu faço trabalhos para os Estados Unidos, né? Tem dentistas lá, trabalho diretamente para dentistas e para laboratório, terceirizando, para a Índia e para Dubai. São os 3 países que hoje eu faço. Não é o meu foco fazer o desenho remoto, né? Que é esse tipo de trabalho para longe, porque eu tenho laboratório. Mas imagina se esse fosse o meu foco, com certeza hoje eu poderia tranquilamente trabalhar freelance, ter o meu escritório em casa, receber os meus STLs, fazer os desenhos e mandar para fora do Brasil ou até mesmo para o Brasil, tá, gente? Porque essa procura aqui no Brasil também existe, tá bom? Vai me falando se tá tudo ok com o áudio de vocês, tá? Então, as pessoas me perguntam muito, como que você faz para ganhar dinheiro? Quanto que você tira? Quanto que você ganha por mês? Quanto que você cobra por desenho? Né? Então, assim, eu sei que tem muitas dúvidas nesse sentido, pessoal, mas eu vou falar para vocês, o meu caso, tá? Eu não posso generalizar, mas eu posso falar o meu caso. A galera tá perguntando aqui, por que os laboratórios são tão fechados? Isso é muito difícil dar oportunidades. Bom, eu vejo que tem muita pergunta aqui, mas então a gente vai tirando as dúvidas de vocês, fazendo um bate-papo, como eu falei. Agora, no meu caso, o que aconteceu? Assim que eu me especializei lá no Exocad, eu comecei a fazer meus casos, comecei a postar. Então, começou a aparecer oportunidades, tá? Não é que vai aparecer do nada, mas se a gente está lá nos grupos, como a gente tem nossa comunidade, um vai indicando o outro, vai surgindo uma oportunidade aqui, como surgiu a oportunidade de eu ir para outros lugares fazer curso, fazer testes de trabalho. Então, é assim que se surgem oportunidades. E quanto que eu cobro? Yolanda, quanto que você cobra nos seus desenhos, né? A pergunta de $1 milhão. Gente, eu vou falar a base no meu caso. Eu cobro R$40 por cada desenho que eu faço. Não tenho problema nenhum em falar para vocês. Essa é a média, tá? R$40 por elemento. Quantos elementos a gente consegue fazer num dia? Varia muito. No meu caso, num dia eu posso fazer 80, posso fazer 100, varia da complexidade do trabalho. Varia muito. Mas, para quem quer ter uma base, se quer investir nessa área, se quer ir atrás, gastar tempo com isso, eu digo para você, tem muito espaço para todos, tá? Para a pessoa que se especializou e sabe fazer um bom trabalho e a pessoa que vai fazer um trabalho correto e bem feito, com certeza tem muita oportunidade. E como eu falei para vocês, talvez não estivesse no radar de vocês, mas dá uma pesquisada. Fora do Brasil, como que essa área é valorizada? Dá uma pesquisada quanto ganha um cadista, quanto que ganha um técnico lá que vai fazer o desenho digital, tá? Quanto ganha? Vocês devem ter amigos aí que devem trabalhar com isso. Quanto que ganha um cadista freelance, que é o cara que fica em casa, monta seu escritório e presta serviço, né, à distância para consultórios e laboratórios. Tá, gente? Vamos ver o que a galera tá falando mais aqui. Teve a pergunta do Ricardo. Como buscar clientes de outros países? Ricardo, como eu falei, Instagram. Instagram é ótimo, gente. Grupos de Facebook, grupos do Exocad, grupo lá dos países, dos técnicos, por exemplo, Protéticos de Portugal, né? Você vai colocar lá, é o que eu fazia lá no começo. Mas como eu falei, isso nunca foi exatamente o meu foco, porque eu tinha meu laboratório aqui, né? Tenho meu laboratório aqui. Então, o meu foco não é ser um cadista freelance. Mas, se esse é o seu foco, você quer investir nisso, então pesquisa lá, Instagram, Facebook, grupo de protéticos e grupo dos países.
por que os laboratórios são tão fechados e muito difíceis de darem oportunidades? É muita indicação, né? O Arthur perguntou aqui. Eu acho que é muita indicação, mas vai muito do que você mostra do seu trabalho, tá? Vai muito do que você consegue mostrar. Eu duvido que se você chegar com bom ensinamento, falar que você sabe fazer aquele trabalho, chegar para o dono de laboratório, falar, eu sei aplicar isso, essa cerâmica, eu sei fazer esse desenho, eu sei fazer qualquer coisa aí. Se essa pessoa não vai te dar oportunidade, pelo menos ela vai querer conhecer o teu trabalho, tá? E por incrível que pareça, pessoal, eu não sei como tá a região aí de vocês, até me falem aí. Mas aqui, São Paulo, e a minha região, que é São José dos Campos, ultimamente está uma demanda tão grande por técnico. Eu digo por mim, nosso laboratório, né? A gente procura cadistas, a gente está procurando cadistas e ceramistas, e está um pouco difícil encontrar, né? E eu vejo também, tem outros amigos meus, colegas. Me diga aí na região de vocês, tá? Por isso eu não estou falando besteira. Mas aqui em São José, eu estou vendo que está uma demanda muito grande por técnicos bem qualificados. E está difícil a gente encontrar. O áudio está ótimo. Galera, vamos pro aulão e depois a gente volta para esse bate-papo, tá? Porque eu prometi mostrar para vocês aqui um caso ao vivo, vou fazer, tá? Mas é que tá tão legal falar aqui com vocês, e se deixar eu vou falando, mas vamos voltar aqui para a aula. Vocês podem mandando a pergunta, tá? Que eu vou deixar o meu aqui travado. Quando a gente estiver ali desenvolvendo o nosso caso, a gente vai voltar aqui para as perguntas, tá? A gente vai bater um papo sobre isso e perguntas tudo que vocês quiserem, gente. Como eu falei, essa live é fechada para a galera da comunidade, né? Então, é fechada para nossa turma. Então, não tem problema nenhum a gente falar em valores, a gente falar em carreira, a gente falar em oportunidades, tá bom? Ó, preparei aqui para vocês um caso muito legal que eu vou iniciar do zero. Aqui, eu vou dar para vocês uma diquinha. Mas dá uma olhada nesse trabalho e vocês vão ver que aqui tem algum detalhe, gente, que não tá batendo. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, porque que muita gente que está iniciando pode passar por isso. Então, vamos lá. O nosso tema do aulão de hoje é justamente para isso, para que a gente consiga vir aqui e trazer algumas dicas para vocês, ajudar quem está iniciando aí. Pessoal, o tipo de trabalho mais pedido ali no grupo foi o planejamento digital, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês, a gente vai fazer juntos aqui um caso de planejamento digital. E eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço os meus casos e por que esse tipo de caso é o caso que é mais pedido, né? Pelos dentistas, pelos consultórios. Por quê? Porque esse tipo de caso é que faz vender, né? É esse tipo de caso que vende, é o planejamento que vende. E dentro do laboratório é o que tem sido mais solicitado. Como eu falei para vocês, os dentistas estão indo muito para o digital, estão migrando muito rápido. E até os próprios pacientes, eles chegam lá, eu quero ver meu antes e depois aqui na tela, com a minha foto. Então, é esse tipo de trabalho que eu vou mostrar para vocês. Me digam como que vocês estão aí no digital, se vocês hoje estão iniciando, se você já é cadista, se você já faz modelagem. Eu vou aqui dando a dica para vocês, tá? Porque eu quero saber em que nível a maioria está, para que eu consiga passar a coisa que vocês entendam, que agregue para vocês nesses minutos que a gente vai estar aqui, tá bom? Primeira coisa, eu recebi meu projeto, esse caso aqui vai ser um caso de 20 elementos, a gente vai fazer o planejamento digital, que pode ser chamado também de enceramento diagnóstico, tá? Que substitui aquele enceramento que a gente faria na mão, né? Então, eu já lancei aqui a minha ficha, né? Para quem aí já está em andamento no digital, já vai saber fazer essa ficha aqui. Eu cadastrei como ponto anatômico. E aí, eu vou salvar. E feito isso, a gente vai, então, partir agora para o desenho. A gente vai partir, então, para o desenho para começar, de fato, esse trabalho. Por que eu estou trazendo para vocês aqui desde a ficha iniciada? Para que vocês vejam realmente o passo a passo, tá? Da confecção desse tipo de trabalho. Então, eu vou abrir aqui a minha tela de desenho, né? Vou abrir a minha tela de desenho agora. Abrir duas telas aqui. Vou fechar uma. Aí, fechamos uma. E então, a gente vai aqui
localizar as malhas, né, do nosso escaneamento que o dentista enviou para a gente. Então, a primeira aqui, gente, a gente sempre vai olhar o que o software está pedindo. Então, aqui no canto esquerdo da tela, ele sempre vai pedir qual malha é para ser indicada primeiro, tá? E sempre vai ser primeiro o modelo de trabalho. Então, nesse caso, como os dois é modelo de trabalho, sempre ele vai iniciar pelo upper jaw, que é o maxilar. Então, eu vou clicar aqui no upper jaw e depois eu vou abrir o lower jaw. Aqui, vocês podem ver que tem dois formatos. Tem o STL e o PLY, tá? Eu gosto de trabalhar mais com o PLY, porque já é um arquivo que vem com a cor, então é ótimo para a gente fazer aquele antes e depois, né? E o STL, a única diferença é que ele não tem cor, tá? Ele é preto e branco e no Exocad ele vai ficar das cores do Exocad. Então, eu vou colocar aqui o PLY do lower jaw. E assim a gente localiza, então, os dois modelos. Definir orientação. Aí, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu não vou posicionar a foto agora. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai seguir. E aqui, de fato, já vai começar o nosso planejamento, tá? Pessoal, podem ir mandando aí, a minha produção vai falando para minhas perguntas, a gente pode ir falando aqui também no decorrer da aula, tá? Então, aqui é parte do encerramento virtual. A gente não vai precisar de gengiva, então a gente só vai ignorar essa tela. A gente vai ignorar essa tela. E aqui, a próxima tela aqui, que já vamos iniciar o planejamento, é o quê? Tá bom, aí vai me passando algumas perguntas, a gente vai falando. Vamos lá, primeira coisa, gente, primeira dica que eu dou. Tem um caso aqui de boca, não é boca inteira, né? Que são só 10 elementos superiores e 10 inferiores, né? Mas para muitas pessoas isso aqui já começa a ser difícil. Então, eu vou dar umas dicas para vocês como iniciar. Então, por isso que eu escolhi não colocar foto, porque a maioria das pessoas que me acompanham aqui no Instagram estão iniciando, ainda não faz esse tipo de projeto com foto, colocando raio-x do paciente, colocando arquivos DAI, com tomografia e todas as outras coisas. Então, não adianta eu chegar aqui e partir para o difícil. Eu não vou agregar nada para vocês e não vai valer muito para vocês se assistir dessa live, tá? Então, vamos começar aí pelo fácil, tá? Para que todo mundo consiga acompanhar e consiga tirar alguma coisa de valor. Vamos lá, primeira coisa. Eu vou tirar por um momento aqui a cor aqui dos meus arquivos, tá? Agora, pessoal, eu tô aqui na tela do meu assistente, colocar dentes. Então, agora eu vou tirar o meu dente, meu modelo inferior, e aqui, ó, o dente 16, como eu falo para vocês, o Exocad é muito intuitivo, ou seja, ele vai sempre te dizendo o que fazer. Eu sempre falo isso, né? Vocês devem ouvir muito eu falar isso lá no Instagram. Sempre o Exocad vai te dizer o próximo passo. Aqui ele tá falando, olha, bem claramente, clica no contato distal do dente 16, tá? Aqui até coloquei até molar, né? Então, contato distal até do dente 16. Então, eu vou fazer o clique. O pontinho amarelo, clica na distal do dente 26. Olha que fácil. Me digam se isso aqui é difícil. É um software muito intuitivo, tá? Deixa eu ver. Tá. Pessoal, sempre que for parando aqui é para uma pergunta importante, tá? Que a produção aqui tá me ajudando, a produção. Então, o Ricardo perguntou ali, por que você colocou como ponto anatômico? Ótima pergunta, Ricardo. Vou até voltar aqui. Ó, clicando aqui, gente, volto aqui para a tela inicial do Exocad, e eu clicando ali para escolher, né, o meu material e o tipo de trabalho, a gente tem todas essas opções aqui, tá? Todas essas opções. Cada opção dessa vai corresponder ao tipo de trabalho. Então, para o enceramento, como a gente não delimita término, né? A gente não pode colocar coroa, porque se eu colocar coroa,
agora o software ia pedir para eu delimitar um término, né? Se eu colocar coroa, se eu colocar faceta, ele vai entender que eu tenho um preparo. E o pontico não, o pontico eu vou ficar livre para posicionar onde eu quiser, tá? Tá. Logo em seguida, vamos falar disso. Outra pergunta ali, gente. E aí, o pontico é o mais adequado para fazer esse tipo de trabalho. Então, sempre que eu tiver encerramento diagnóstico, sempre que eu tiver planejamento digital, eu vou cadastrar como pontico, tá? E eu tenho que cadastrar corretamente quais dentes são e quantos dentes são. Eu preciso informar isso para o software. Pensa sempre no exocad como uma inteligência artificial, como está sendo falado agora, né? Falado bastante aí do chat, GPT e tudo mais. Tudo isso é uma inteligência virtual. O exocad não é diferente, tá, gente? O exocad, ele é um software e é inteligência virtual. Então, a gente precisa alimentar esse software com a informação correta, para que ele gere para a gente o que a gente tanto quer, que são os trabalhos prontos, tá bom? Então, assim, eu cadastro como pontico anatômico porque é a opção certa para esse tipo de trabalho que eu vou executar, tá certo? Vou só voltar aqui e volto aqui para minha telinha do CAD, que é onde a gente iniciou agora. Agora, pessoal, vamos falar sobre anatomia. A gente vai falar agora sobre anatomia. Como que eu vou saber, Yolanda? Tem N tipos de anatomia. Se eu abrir aqui o meu exocad, o exocad de vocês, vocês vão ver que tem várias, tá? Aqui até tem poucas, porque esse exocad aqui é recém-instalado. Ainda não terminei de instalar as anatomias. Mas se você abre aí o seu exocad, ele já vem com muitos modelos. Qual a dica que eu dou para vocês? Não fiquem perdendo tempo, pessoal, em ficar lá toda hora escolhendo, deixa eu ver esse aqui, esse aqui. Não, o que que eu faço, tá? O que que eu faço para ter mais produtividade e ter mais assertividade nos meus designs? Eu venho, escolho ali 3, 4 tipos de anatomia, um dente mais quadrado, um dente mais triangular, um dente mais arredondado. Eu falo, poxa, essas anatomias são legais. E eu sempre gosto de anatomias voltadas para dentes naturais, tá? Porque a minha intenção é sempre um planejamento natural. Então, eu não posso usar anatomias que é muito marcadas, muito modeladas, não fica legal. Tem que ser sempre puxando para as características dos dentes naturais, né? Então, essa dica que eu dou para vocês. Tenham ali 3, 4 anatomias no máximo, que vocês já analisaram e viram que é legal e interessante para vocês. E aí, a gente vai sempre usar elas. Pode ser que mude uma hora ou outra, para um caso, para um marcado. Pode ser que mude, não tem problema. Mas desde que você não perca muito tempo aqui, ó, na sua biblioteca, que deve ter várias aqui, escolhendo toda hora que tiver um caso, toda hora que tiver um caso, eu tenho que parar aqui para ver entre, sei lá, 80, 100 bibliotecas que tem no meu outro computador, né? Perderia muito tempo. Então, eu personalizo muito as minhas bibliotecas. Esse computador aqui não é muito o que eu utilizo, tanto que não tem muitas anatomias. Então, eu vou pegar uma aqui, que eu acho que também é bem legal. Acho que essa aqui é bem legal e provavelmente vai casar também com os dentes aqui desse paciente, tá? Carregou a anatomia, gente, aí vocês vão ver assim, ó. Tá tudo fora, tá? Ele só jogou ali bem mais ou menos, mas tá ali tudo bem fora. O que que eu faço? Na próxima tela que eu seguir aqui agora, o que que vai acontecer? Ele já vai pedir para jogar a anatomia do inferior, mas tá tudo bagunçado aqui. Se eu vier aqui agora e jogar mais anatomia do inferior e ter que posicionar tudo isso, não vai ficar legal, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pro meu modo Expert, tá? O modo Expert, gente, é onde a gente pode mudar a sequência do meu trabalho, tá? A gente pode mudar essa sequência. Então, se eu ficar ali seguindo, eu vou pela sequência que vai ser todos os trabalhos no exocad. Então, eu vou mudar um pouquinho isso, tá? A primeira coisa que eu vou mudar, eu vou sair de lá para que eu não consiga agora jogar os dentes inferiores, senão vai ficar tudo embaralhado na minha tela. E a primeira coisa que eu vou fazer
posicionar a minha anatomia primeiro. Posiciono o superior, depois disso, eu vou aqui pelo Expert mesmo, e aí eu vou clicar na opção de corrigir e aí sim jogar os meus dentes inferiores, tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Agora, para me conseguir entrar nessa tela, eu vou para corrigir posição. Tem um comentário aqui. 400 quality live, please. A produção vai ver se consegue aumentar a qualidade do nosso vídeo, tá? Vamos ver, pessoal. Porque a internet também não ajuda muito, tá? Vamos, então, clicar aqui, botão direito na tela, corrigir posição. Agora, a gente vai entrar na tela de corrigir posição para começar a posicionar os nossos dentes, tá? Vou tirar aqui do modo cadeia. Aí, pessoal, outra dica que eu dou para vocês é usar muito os atalhos do teclado, tá? Porque, ó, com F eu tiro, com S eu tiro os meus modelos, tá? Aqui. Então, os atalhos ajudam muito, porque facilita o nosso trabalho, não tem que ficar toda hora aqui vindo na aba de grupos, tira anatomia, volta anatomia e por aí vai. Então, isso aí pode ajudar vocês, tá? Outra coisa, antes de eu começar qualquer tipo de trabalho no Exocad, eu posso até delimitar termo e tudo, mas eu vou começar posicionamento de dente. Antes disso, eu vou trazer as minhas duas malhas aqui dos modelos, tá? Vou até tirar o inferior aqui. O que eu vou fazer, gente? Usar essas linhas, tá vendo essas linhas aqui na minha tela? Elas têm um sentido e elas têm uma função, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar elas para usar como base, como referência, tá? Então, eu gosto de deixar aqui, assim, ó, nos 50 ou 60 aqui na minha tela. Aqui embaixo tem essa numeração, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma linha vertical para passar bem aqui na mesial, na minha linha média. Na linha média do meu modelo, tá? E aqui embaixo, uma linha passando na altura que eu já quero, a altura final dos meus dentes, tá? E o que eu vou fazer? Trabalhar com a transparência do meu modelo para ver se tá tudo certinho, colocar o outro aqui também. Vou tirar ele aqui. E eu vou vir aqui, ó, adicionar vista personalizada. Pra que eu vou fazer isso, Yolanda? Pra que eu vou adicionar vista personalizada? Vou voltar aqui e clicar para vocês verem, ó. Se eu tiver em qualquer posição do meu modelo, eu vou clicar aqui, vista individual 1, ele vai voltar para essa vista que eu preciso para estar usando como referência do posicionamento dos meus dentes. Então, isso daqui ajuda muito, principalmente para vocês que estão começando. Trava aí não só uma, mas 2, 3 vistas, tá? Uma outra que eu gosto de usar também, ó, trabalho aqui com a transparência do meu modelo, com o Shift S do teclado, e aí eu vou usar uma vista ali, ó, também aqui na minha linha média, a linha média ali do modelo, e uma linha ali passando na vestibular dos dois centrais. Para quê? Para que eu consiga avaliar como que tá o volume vestibular, como que tá todo o corredor bucal do paciente. Essa aqui é uma das formas de analisar isso, tá? Isso aqui ajuda muito para a gente ter referências. Tudo que eu tô mostrando aqui para vocês, essas linhas, são necessárias para a gente ter referência, tá bom? Se eu clicar aqui, eu clicar com o botão direito ali, ó, renomear vista, eu vou colocar essa vista como frontal. Isso aqui eu faço, tá, gente? Todos os meus casos. E oclusal. Se você quiser, você pode também travar uma vista aqui de perfil, tá? Também ajuda a gente analisar as curvas do sorriso. A gente analisar a inclinação cervical da anatomia que você vai trabalhar, entre outras coisas, tá? Não vou ficar falando muitas coisas difíceis aqui, que eu quero que vocês consigam absorver realmente esse conteúdo,
tá bom? Vou travar mais uma vista aqui de perfil, adicionar vista personalizada, clico o botão direito, renomear vista. Eu vou colocar aqui perfil. Pessoal, estão entendendo aí até agora? Tô indo muito rápido. Vocês podem falar, tá? Cadê minha produção com os meus comentários? Tirou aqui meu celular. Mas vamos lá. Vocês podem ir dizendo, ó. Se tiver dúvida também, pessoal, de tudo que eu tô fazendo aqui do passo a passo, vocês podem ir mandando aqui, tá? Que uma hora ou outra eu sempre vou bater no olho aqui no chat. O Theo, no meio que socade o fundo é preto, o que fazer? Pode mudar, tá? Aliás, bem fácil, qual que é o nome dele? O Theo. Bem fácil, vai lá, Ctrl, Shift e R. A gente faz alternância, olha só. Ctrl, Shift e R, eu vou apertando, apertando e vai voltando, ó. Vai fazendo essa alternância, com as grades, sem as grades, preto, tá bom? A Cláudia. Você usa o articulador, você também usa o articulador virtual para esses casos de encerramento? Sim, Cláudia, com certeza, ajuda muito, tá? Ajuda muito. Show, Simone, vamos lá. Que legal, vocês estão entendendo, né? Bacana, pode ir mandando, tá, gente? Sempre eu vou parando aqui pra gente se conectando e conversando. Bom, pessoal, depois de travadas as vistas, agora sim, eu vou voltar a minha anatomia com F, ó, ela tá aqui guardadinha, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou começar o posicionamento. Vou tirar essa oclusão aqui para não nos atrapalhar. Eu vou começar o posicionamento agora dessa anatomia. Então, com Ctrl, gente, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Nada de ficar agora trabalhando com dentes isolados e ficar tentando deixar lindos e maravilhosos. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Encaixar essa anatomia. Só, tá? Primeiro passo. Que eu sempre falo pro pessoal que eu tô acompanhando nas mentorias, nos cursos, gente, vamos por partes, tá? Se vocês olharem um caso assim, ou casos que eu faço muito, 28 elementos, a boca inteira, reabilitação full. Se a gente olhar e falar, nossa, gente, como que eu vou botar 28 dentes no lugar? Mas vamos por partes. Fica tudo mais fácil. Se você olhar os 28, é mais difícil. Se você olhar 14, só os superiores, já começa a melhorar. Se você começa a olhar posteriores, ótimo. E quando você começa a olhar um por um, melhor ainda. Se você quiser, você pode tirar todo mundo daqui se estiver te atrapalhando. Olha só, que legal. Eu tiro todo mundo e vou só olhar para esse dentinho aqui que eu quero posicionar agora. Dessa forma, fica tudo mais simples, tá? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Vai dente por dente, encaixa um a um. Esse aqui é o primeiro estágio, tá, gente? Encaixa a anatomia aqui, ó. Se você quiser deixar o antagonista, ótimo, volta ele aqui. Pode ser também, mas eu não gosto de trabalhar. Eu deixo todo mundo na altura aqui, depois eu venho com o antagonista. Aí eu corrijo todo mundo na oclusal. E depois eu venho fazendo os outros ajustes, tá? Como escolher? Qual? Can you do? Esse é do vídeo. Como escolher a melhor biblioteca? Como eu falei para vocês, um pouquinho, né, sobre bibliotecas. Procura pegar uma biblioteca que vai encaixar bem. Aonde, Yolanda? No perfil gengival do paciente. O que é o perfil gengival? Isso aqui, gente, ó. Eu vou até falar pra vocês uma coisa engraçada, mas vai dar pra gente mostrar do mesmo jeito. Olha esse aqui, como que encaixa bem, tá vendo? Ó. Tá vendo essa linha aqui, gente? Pra você que é iniciante, isso daqui é a gengiva do paciente, tá? Isso aqui que eu tô falando que é o perfil gengival. Essa linha aqui, a gente não pode ultrapassar no nosso enceramento, tá? A gente não pode, a não ser que o dentista peça um aumento de coroa ou o paciente vai fazer um recorte gengival, aí tudo bem. E o dentista vai ter que te dizer quanto de acréscimo que esse paciente vai ter, quanto que ele vai tirar de gengiva ali, tá bom? A gente não pode vir aqui por livre e espontânea vontade e invadir isso aqui, ó. Deixar passando, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Se a gente trabalhar com a transparência, o shift mais o scroll do mouse,
a gente deixa transparente o dente ali que a gente selecionou. E olha como ele invade. Então, eu não posso fazer isso, tá? Vou voltar. Eu tenho que deixar assim, ó, acompanhando esse perfil gengival. Eu tenho que respeitar a gengiva do paciente, que é o contorno gengival, o contorno do dente dele ali, tá bom? Então, aqui que você vai observar para escolher essa anatomia, tá? Por quê? Porque eu vou encaixar aqui e já vai estar 50% do meu trabalho pronto. Então, eu já sei que esse dente aqui vai ser um dente mais arredondado, então eu já peguei uma anatomia que vai me corresponder bem nesse perfil gengival, tá? Se agora eu viesse com um dente mas muito triangular, aqui, me daria muito trabalho para modelar esse dente depois. Ou se eu viesse com um dente quadrado, ficaria muito excesso aqui e me daria muito trabalho para modelar. Então, a melhor forma de escolher a anatomia é encaixar melhor no modelo, encaixar melhor no perfil gengival do paciente. Tá bom? Agora, pessoal, o que de engraçado que eu ia falar para vocês é que eu peguei a malha de preparo do trabalho, tá? Mas ainda bem que aqui tem um preparo tão conservador que ficou praticamente o dente do paciente. Então, não tem problema, tá, gente? Imagina que o paciente tem uns dentinhos pequenos e aqui ele realmente tem um diastema. Por isso que tem esse espaço tão grande. Mas vamos lá, a vida que segue e é assim mesmo, ao vivo e a cores. Ó, então vou continuar aqui na minha adaptação. Eu tô voltando todo mundo aqui para voltar com a minha anatomia, tá bom? E aí eu vou continuar então. Agora eu vou fazer bem rapidinho aqui. Já mostrei para vocês que vocês têm que pegar os dentes individualmente, não olhar ali para todo mundo. Se quiser desativar alguns, pode também, tá? Pode desativar aí que vai te ajudar, não tem problema. Ah, Yolanda, não sei os teclados, os atalhos aí do teclado. Ótimo, não tem problema. Vem aqui na aba de grupos, ó, clica aqui nessa setinha, anatomia, e aqui você vai ativando ou desativando nesse olhinho os dentes que correspondem à numeração, tá ok? E aí, isso daí vai te ajudar muito para você que tá começando. Então, eu venho agora, gente, com o Shift, eu venho com o Shift posicionando todo mundo, trazendo eles aqui para dentro da minha arcada. Tá bom, galera? Pessoal, você que tá aí no Instagram, você tá assistindo a gente no Instagram, vem pro YouTube, clica aí no link, vem pro YouTube que aqui você consegue ver a nossa tela completa, tá bom? No nosso canal aqui, Expert Exocad. O que eu tô fazendo, pessoal? Aqui agora, encaixando a anatomia, tá? Então, como eu falei pra vocês, vamos por passos. Não olhe o trabalho no todo, mas vamos lá no passo a passo, tá? Isso vai facilitar muito pra vocês. Então, eu vou girando, gente, sempre ali com Ctrl, tá? Eu quero aumentar meu dente inteiro, Shift. Quero aumentar meu dente numa direção só, como eu vou fazer aqui agora, Ctrl e Shift. Mas não trabalhe muito com isso agora. Agora é só encaixar o dente na arcada, tá? O dente que eu falo a nossa anatomia. De vez em quando você vai vir aqui, ó, como que é importante essa vista, tá vendo? Vou tirar esses aqui, ó. Essa vista me mostra que eu já tava posicionando a minha anatomia torta. Então, eu vou, ó, posicionar aqui mais nivelado no meu modelinho. Então, bora lá. Tá vendo, pessoal? Como que é importante, ó. Quais são os piores erros cometidos nos enceramentos? Piores erros cometidos, com certeza, é o que eu acabei de falar para vocês, de invadir o perfil gengival. Aqui em cima, ó. Eu posso aqui no posicionamento deixar, mas na hora que eu for para a tela de modelagem eu tenho que tirar. Então, eu já vi muito enceramento assim, tá, gente? Muito enceramento assim. E vai ter outras dicas que eu vou mostrar para vocês no momento da modelagem, que vai fazer parte dos piores erros que vocês podem cometer, tá? Por isso que eu já vou falar para vocês não cometerem eles. Então, como pior erro,
é invadir o perfil gengival, deixar minha anatomia sobressair lá em cima, ó, não posso. Na modelagem eu tenho que arrumar isso, tá, gente? E acho que o outro pior erro é não deixar a meia no meu projeto, no meu enceramento. Não deixar a meia, deixar os dentes todos colados um no outro. Isso é muito ruim, tá? Por quê? Porque quando a gente vai imprimir esse planejamento, porque todo planejamento feito aqui no digital vai ser impresso, o que que acontece? Sempre vai parar um pouquinho de resina nas ameias dos dentes. Onde tiver espaço para a resina parar, ela vai parar. E aí, se eu deixo essas ameias já fechadas aqui, muito fechadas, colado no outro, o que que vai acontecer? Depois da impressão, vai estar mais colada ainda. Então, esses dentes aqui vão estar tudo numa reta só. Isso deixa o enceramento muito artificial, tá? Não fica legal. É por isso que eu dou a dica na modelagem para vocês deixarem a meia um pouquinho mais aberta do que ela deveria ser. Porque na impressão vai fechar um pouco mais, tá? Depois do modelo impresso, vai parar a resina ali e vai fechar. Então, sempre deixe um pouquinho mais aberto. Não tenha medo de deixar a meia aberta do seu enceramento, tá? Isso falando de a meia incisal, tá, gente? E aí, ó, já tô começando a posicionar essa galerinha toda aqui. Mais pergunta aí, produção? Quando eu vou movimentando aqui, posicionando. Beautiful Library. What parameters do you use for crown? Qual parâmetro que eu uso para coroas? Falou, bonita biblioteca. Qual parâmetro eu uso para coroa? Parâmetros para coroa, eu utilizo sempre o 0,5 milímetros. Ok? Espaço de cimentação, tá? 0,5. Agora, parâmetros do bordo, aí são alguns, né? Eu tenho que mostrar depois para vocês aqui na tela, tá? Aí, gente, vamos lá, ó. Vamos agora o quê? Começamos a posicionar, vamos sempre voltar aqui para nossa vista. E aí, começamos a posicionar isso de forma mais exata, tá? Oi, produção. Nome do canal do YouTube? Expert em Exocad, pessoal. O nosso canal. Você que tá aí no Instagram, pode clicar no link que a gente deixou aí nos stories. E aí você vai cair aqui no nosso canal Expert em Exocad e a gente vai estar aqui ao vivo, tá? Pode vir pra cá. Boa noite. Qual biblioteca de dentes é essa? Ó, vamos voltar aqui. Agora, pessoal, vocês viram como que eu consegui chegar nesse resultado aqui? Simples. Tirei tudo que estava me atrapalhando. Tirei todos os excessos aqui da tela. Só vou deixar o meu modelo, a minha arcada ali que eu vou estar trabalhando naquele momento. E só. E eu vou posicionar dente por dente. Ah, já tá pronto? Não, não está pronto. Aqui eu fiz o primeiro posicionamento. Mas você viu que em pouco tempo a gente vai fazer esse posicionamento? Pouco tempo. Então, aqui eu já tô olhando aqui para a curva do meu sorriso, tá? Eu já tô olhando aqui para a altura, eu já tô olhando aqui para o meu lateral um pouquinho mais coringa, ele não vai estar na altura ali da incisal dos centrais. Olha a curva aqui do canino, né? Tudo isso, gente, o que que eu faço para ajudar o pessoal lá do meu curso? Apostila, tá? Porque isso é muito fácil de esquecer. Então, eu preparei tudo isso na apostila. O que que a gente tem que respeitar no momento de fazer um enceramento diagnóstico, né? Qual que é o passo a passo? Apostila, porque essas curvas aqui, você vai precisar ter conhecimento delas. Como que você vai montar um sorriso? Como que você vai montar um arranjo do sorriso se você não souber a posição de cada dente, né? E a função de cada um deles aqui no sorriso. Então, por isso que eu preparei apostilas
para que o pessoal não fique perdido, mas comece a ter referências para montar ótimos planejamentos, tá? Agora que eu posicionei todo mundo, o que que eu vou fazer? Vou começar a fechar os espaços. Também uma coisa muito importante é vocês terem em mente, já saber qual que vai ser a necessidade desse trabalho. Por exemplo, esse caso aqui, lá antes de eu fazer ele, o que que eu fiz, né? Com a STL ali, o STL inicial do paciente. Então, eu vi que o paciente tinha os dentes bem pequenininhos e tinha um diastema. Então, eu já soube, e também o dentista me afirmou, que eu precisava o quê? Fechar o diastema. Eu já sabia qual que era a necessidade para esse caso, tá? Então, isso daí é importante para que eu já venha com os dentes aqui em posição, já corrigindo essa imperfeição, corrigindo esse erro ali que tem nessa arcada, nesse sorriso. Então, isso também é muito importante para vocês, se inteirar do caso, saber o que, que o paciente quer, o que, que o dentista espera lá, o que, que o dentista solicitou nesse caso, tá? Para que vocês já venham aqui diretamente corrigindo esse defeito, assim, esse erro aí do sorriso do paciente, tá? Bom, já posicionamos aqui, então eu começo a checar os detalhes menorezinhos aqui, ó. Trabalho com a minha vista aqui de oclusal, como eu falei para vocês, lembra da vista oclusal? O que que eu vou olhar? O alinhamento dos dentes, tá? Eu vou olhar também, eu vou conseguir enxergar melhor essa distância mésio-distal de cada dente. E eu vou ver se está todo mundo harmônico aqui, ó. Ó como tem espaço para o meu canino alargar um pouquinho mais. E para o meu pré estreitar um pouquinho mais. Então, essas vistas, pessoal, vai ajudar muito vocês, tá? Isso daqui é muito importante, ó. Eu sei se alguma incisal tá inclinada mais para fora ou mais para dentro. E vai ser aqui agora que eu vou posicionar ela de forma correta, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou voltar aqui meu modelo. E eu vou começar a checar a oclusal. Ou seja, eu vou começar agora a respeitar a oclusal do paciente. Oclusão, né? Vamos fazer aqui a oclusão. Tá vendo que tá passando? Então, a gente tem que agora corrigir a oclusão, tá? Não vou colocar aqui um articulador ainda, tá, gente? Como eu falei, o pessoal tá iniciando. É importante que vocês venham passo a passo. A gente pode deixar isso para uma outra aula, tanto para pôr a foto, como para pôr o articulador, porque aí vocês já vão estar mais inteirados do processo, tá bom? Qual que é o próximo passo, então? Eu vou vir aqui para avançado, na minha telinha aqui de posicionamento de dente. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui que eu chamo do olhinho. Falo pro pessoal que é do olhinho. Mas isso aqui é ótimo porque ele não distorce meu dente. O que que eu vou fazer? Com Ctrl e Shift, pessoal, ó, eu posso movimentar o meu dente na direção que eu quiser, tá? Na direção que eu quiser. E aí ele vai acrescentar ou diminuir só naquela direção. Então, é por isso que eu gosto dessa ferramenta. Você utiliza os pontos no trabalho de coroa sobre o preparo para não precisar limitar os términos? Pergunta de novo. Não Simone entendi. está perguntando, você também utiliza pônticos em trabalhos de coroa sobre o preparo para não precisar delimitar os términos? Pônticos em trabalho de coroas que tem preparos para não delimitar os termos? Isso. Não, Simone, o que eu utilizo é coroa, sim, quando eu vou fazer qualquer tipo de trabalho que tenha preparo. Só que isso não me exclui de ter que delimitar esses términos. Por isso que eu fiquei ali para entender a sua pergunta, tá? Ele me exclui aquela parte de adaptação, tá? Quando eu vou fazer um caso de facetas, eu coloco como coroas, para que eu não tenha a adaptação comum do Exocad, mas eu vou meio que burlar aqui o sistema para ele me gerar um encerramento virtual. Mas da mesma forma, eu preciso delimitar os términos, tá? Pode falar para mim, que daí é mais fácil, se quiser falando as perguntas. Inglês? Deixa eu ver. So
So you use default parameters. Então você usa os parâmetros definidos, tipo os padrões? Não, eu não utilizo os padrões, né? É que aí vai ficar um pouco misturado se a gente tiver que fazer a live falando nas duas formas. Mas acho que ele quis dizer assim, se eu uso os parâmetros padrões. Não. No, I don't. I don't use default parameters. Tem diferença de encerramento de acordo com o material usado no trabalho final? Não. Não tem diferença, tá? Qualquer tipo de encerramento a gente vai usar essa técnica que eu tô falando pra vocês de posicionamento. A gente vai colocar como ponto anatômico, tá? Qualquer tipo de trabalho que for ser executado depois. Ó, pessoal, o que eu tô fazendo aqui agora? Enquanto eu tô respondendo as perguntas, eu estou posicionando, tá? Agora, respeitando a oclusão do paciente, tá? E vocês notaram que eu vou sempre voltando aqui pra nossa vista, porque ela que vai sempre nos dar essa referência aqui. Você fala inglês? Como que é a pergunta? Você fala inglês? Se eu falo inglês? Sim. Falo, a gente fala. Ó, até uma dica pra vocês isso, viu, gente? Eu estudo muito inglês porque, como eu disse pra vocês, o mercado lá fora é muito promissor, tá? Então, isso eu acho muito importante. Muito mesmo. Se eu for dar uma dica pra quem tá começando e quer trabalhar aí, prestar serviço fora, gente, vá para o inglês que é assim, não tem erro. Você não vai se arrepender, tá? Você não vai se arrepender. Do you use golden proportions? No. Em proporções de ouro? Já não... Ah, proporção áurea, né? Deve ser isso. Ah, sim, eu uso proporção áurea. No Smile Design, né? Ó, pessoal. Ó, o nosso superior tá montado, tá? Ó, tá montadinho. Também com o dente aqui inferior, como eu falei pra vocês, acabei pegando uma malha já preparada, mas é um preparo bem conservador. Então, manteve a altura dos dentes, só tirou praticamente ali volume vestibular, tá? Que eu faço também? Ponto importante pra vocês. Usar o dente arcado inferior para saber o quanto que a gente pode também aumentar de comprimento nesses dentes, tá bom? Geralmente ali 2/3 é o nosso limite, para não cobrir muito ali do dente inferior do paciente. Mas também isso vai muito do sorriso, tá, gente? Por isso que eu falo para vocês, a foto é, como eu posso dizer, primordial, essencial e muito necessária, tá? Hoje, em qualquer planejamento, eu peço foto. Eu até faço um protocolo de trabalhos do digital, quando o dentista ele vai iniciar uma parceria com a gente tem um protocolo, tudo isso no PDF. Até disponibilizei no meu último curso presencial para o pessoal lá, também esse PDF, explicando como que é o trabalho do digital, o que a gente precisa, e lá estava, lá prioritariamente, a foto do paciente. Então, assim, antes de iniciar qualquer coisa, o dentista manda a foto. Fez escaneamento de qualquer coisa, manda foto. Fez escaneamento para desenhar 6 coroas, manda foto. Porque, gente, a foto, ela pode mudar totalmente o posicionamento do dente do paciente, tá? Porque, por que eu desenvolvi esse PDF? Porque eu vi que eu estava tendo muito retrabalho. Por isso, eu fazia um planejamento, chegava em boca, estava torto. Fazia um planejamento, chegava em boca, estava torto. Então, a foto começou a me dar a posição ali da arcada do paciente, né? Aí, depois disso, não tem mais erro. O Theo falou assim, ó. Enquanto você posiciona, fala um pouco sobre remuneração de um bom cadista. Faixa salarial para quem... Até que eu tô precisando de óculos. Para quem é bom com o básico, etc. Facetas, coroas, placas. Bom, Theo, sim, com certeza. Vamos lá. Eu vou falar para vocês o meu caso.
falar pra vocês do meu caso, tá? E o que eu vejo também, muitos amigos meus aí trabalhando no Brasil afora. Gente, vamos lá. Pra quem tá iniciando, vamos falar sobre faixa de salário aí. Pra quem tá iniciando, tranquilamente, um cadista consegue fazer um planejamento como esse que eu estou mostrando para vocês, entregar um caso desse, planejamento, reabilitação, coroas, facetas, com certeza ele não vai tirar menos aí que 3.500, 4.000 reais. Porque geralmente, ou em quase todos os laboratórios, é comissionado. Então, se você faz um caso desse por dia, você não vai estar fazendo menos que 150, 100 elementos aí por mês, tá? Então, se a gente colocar esse ganho por elemento que eu falei para vocês, é só a gente fazer uma conta e vocês vão ver que facilmente. Agora, cadistas que vão dominar realmente os trabalhos, vai dominar os desenhos, vai fazer desde enceramentos diagnóstico, tudo que vocês podem imaginar, guias, trabalhar anexando arquivos DICOM no Exocad, trabalhando com um articulador virtual, tudo bonitinho, fazendo suas reabilitações, bem ajustadas, que mais? Protocolos. Aí, gente, a gente está falando de salários acima de 10 mil reais, tá? Hoje, um cadista não vai aceitar qualquer emprego no laboratório aí, de forma fixa, um cadista hoje que domina todas essas técnicas, por menos de 10, 12 e até vi já muitas vagas oferecendo 15 mil reais. Muita gente acha um absurdo, porque como eu falei para vocês antigamente, para a gente chegar no topo de ceramista no laboratório, dependia muito esforço e muito tempo. E hoje o cadista está atingindo facilmente isso. Por quê? Produtividade. Tá, gente? É só isso, produtividade. Como chama esse formato de dente? Está no Instagram. Dr. Valdecir. Eu vou ter que voltar na minha biblioteca aqui, mas ela é uma biblioteca. É uma biblioteca, se eu não me engano, é da Green. Depois, se quiser, eu mostro pra vocês, tá? Onde você? Pode falar nas perguntas aí, tá, produção? Se tiver, a gente vai falando aqui. Como o Ítalo perguntou aí. Então. Quais tipos de desenho você usa? A opção veneer. Opção veneer. Nenhum. Hoje, nenhum. Quando eu tenho que fazer veneer, eu coloco como coroa. Carla Cristina. Carla, né? Então, Carla, eu coloco como coroa. Por que coloco como coroa? Porque, como eu falei para vocês, aqui no CAD tudo é estratégia, tá? Tudo é estratégia para a gente conseguir ter um trabalho melhor, mais rápido e também burlar a tão temida distorção dos dentes, que é o que quem está iniciando mais sofre. Então, eu não cadastro nunca jamais como veneer ou faceta, dependendo da versão do Exocad de vocês. Sempre como coroa, tá? Porque eu uso a técnica anti-distorção. Joia? Vamos posicionar o nosso inferior, então, enquanto isso. Vamos voltar aqui para o assistente. Se tiverem perguntas, pessoal, podem ir mandando aí, tá? Essencial, deixa eu ler aqui a pergunta. O que é essencial para ter simetria nos dentes centrais? Qual que é o nome do nosso amigo aí? Que perguntou em inglês? Eduardo. Eduardo. Quais as outras perguntas? Além do nosso amigo Edward. Aqui no Instagram tá. O Dr. Valdecir perguntou como você faz as texturas. Bora. Vamos fazer aqui, se der tempo, hein? Vamos fazer. É uma coisa que a galera pede muito também, pergunta como faz as texturas. Mostro pra vocês. Se der tempo, né, gente? Tá bom? Pessoal que tá aí no Instagram, vem pro YouTube. Vocês conseguem ver melhor aqui, acompanhar. Aqui tem a tela cheia, né? Né, produção? Tela cheia, vem pro YouTube, só clicar no link. Ou entra aí no canal Expert Exocad, tá bom?
Ó, gente, o que eu tô fazendo aqui agora? Estou tirando todo o excesso palatino, tá? Por quê? Porque o nosso enceramento vai ser enceramento para mocap. Opa, distorcendo aqui. O nosso enceramento para mocap. Então, ele não vai ter nenhum acréscimo palatino ou lingual, tá? Apenas vestibular. E nesse caso aqui, nem oclusal, tá, gente? Nem oclusal também. Qual que é o... Fala aí, produção, lê pra nós em inglês. Produção. I like your language. I'm half Italian, so I understand a little bit. Ele tá falando que ele é meio italiano, mas ele entende um pouco. Very cool. Ele entende um pouco a nossa língua. Que bom. Então eu posso responder em português que ele vai entender. Legal. Então, o que eu tô fazendo aqui, gente? Só pra gente não perder o time, tá? Vamos lá. Estou tirando todo o acréscimo oclusal. Por quê? Nosso mocap ele não tem acréscimo oclusal, tá? Não tem acréscimo oclusal. Então, olha que fácil, já facilitou nossa vida, né? Agora, quando é a reabilitação, que vai ter um aumento de DVO, aí a gente tem que fazer a oclusão bonitinha do paciente, tá? Aí requer todo um cuidado para planejar o caso seguindo a oclusão do paciente certinho. Todos os dentes têm que encaixar bonitinho. Pessoal, vamos lá então posicionar o nosso inferior. Lembrando que aqui a gente pegou logo um caso de 20 elementos, né? Será que vai dar tempo, gente? Será que vai dar tempo? Vamos ver. Vamos ver se vai dar tempo. E aí, me diz o que vocês estão achando. Estão entendendo? Tá sendo útil para vocês? Vão falando aí, galera. No desenho, você deixa um pouco mais aguçadas as cristas, pois às vezes não fica bonita a impressão. Cláudia? Não, Cláudia. Se sua impressora está bem calibrada, sua resina também está bem calibrada, não é para sair nenhum defeito, nenhuma diferença do que você planejou aqui, tá? O que eu faço quando desenho coroas é aprofundar mais os sulcos, porque aí sim, lembra que eu falei lá no começo? Onde tiver espaço, a resina ela vai acumulando ali mesmo, sabe? Então, como fica ali o espacinho do suco, dos sucos ali na oclusal, aí eu reforço um pouquinho mais para que saia um desenho ainda interessante do suco e eu não tenho que refazer isso na mão, sabe? Agora, pontas não é para sair arredondado, nada disso. Exatamente o que você planejou aqui, você tem que receber depois da impressão, tá bom? Aí tem que ter uma impressora bem calibrada e uma resina também muito bem calibrada, tá? Ó, pessoal, começar a dar cara aqui pro nosso enceramento. Então, se a gente vê como que era e como tá. Como você escolhe qual tipo de dente usar? Existem muitos tipos. Gustavo Leone. Gustavo, eu sempre vou escolher pelo tipo primeiro, que o paciente já possui, né? Sempre generic? Não, nunca generic. Eu não gosto do generic. Eu sempre vou muito para os dentes que puxam mais para o natural. Tudo que for mais próximo do natural vai me dar um resultado mais próximo do natural do meu planejamento, né? E também vai facilitar muito para que eu não precise ficar toda hora ali modelando e perdendo muito tempo com isso. Então, eu escolho um dente quando ele tem um melhor encaixe nesse aqui, ó, que a gente chama de perfil gengival, contorno de gengiva, tá? Ele encaixando melhor no formato que o paciente já tem, já vai ser um ótimo dente para mim trabalhar. Quais você gosta? Tudo que é próximo do natural. Tem alguns nomes, umas bibliotecas aí que são estrangeiras, né? E tem uns nomes diferentes, mas, por exemplo, do Ratió, é muito bom.
Tem um green também que eu uso. Poxa, tem muitos ali, puxando pro natural. Mas depois eu mostro pra vocês. E aí, o que que eu faço? Eu gosto de pegar esses dentes naturais, personalizo, salvo ali no meu computador principal e eu utilizo aqueles personalizados por mim, tá? Eu tô até desenhando também umas bibliotecas. Pode dizer, pode falar. Ah, tá. A produção tá pedindo para eu avisar aqui que tem o grupo das dicas. Sim, é o nosso grupo, a nossa comunidade. Dá para deixar o link aí para quem não tá na nossa comunidade? Já deixou o link. A produção é muito boa mesmo, rapaz. Top. Pessoal, se tiver pergunta, pode ir mandando, tá? Vamos então fazer um rápido posicionamento dos nossos inferiores aqui, tá? Enquanto isso, a gente vai respondendo a pergunta de vocês. Então, aqui eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito ali, né? Dei os pontos que me pediu, então, o contato na distal do 36 e o contato na distal do 46. E aí a gente segue, e aí a gente vai entrar de novo no perito. Vocês viram que eu fiz o mesmo caminho, tá? Cliquei para jogar a nossa anatomia. Assim que ele posicionou a nossa anatomia, então a gente vai para o perito, né? Para deixar somente a arcada e a anatomia que eu vou trabalhar naquele momento. Então, eu vou aqui, ó, na aba de grupos e tiro tudo que é do dente superior. Olha como facilita a nossa vida. Agora, gente, uma diquinha rápida para vocês. Não venham por aqui, porque se as duas arcadas estiverem amarelas, as duas estão editáveis. E já aconteceu muitas vezes eu mexer aqui embaixo, só vim aqui desabilitar em cima. E quando eu segui, o superior também estava totalmente fora. Então, tomem cuidado com isso, tá? Por isso que eu gosto de sempre aqui pelo nosso expert, que já não acontece isso. Tá bom? Agora, vamos então fazer o nosso posicionamento. O nosso posicionamento superior já tá prontinho ali, ó. Eu vou tirar ele, tá? Pra gente usar a mesma técnica que eu falei pra vocês que usamos ali no superior. Que é o quê? Primeiro de tudo, encaixa a anatomia. Ah, mas depois você não vai considerar a oclusão superior? Sim, eu vou. Mas depois que todo mundo estiver no lugar. Lembra que eu falei pra vocês? Um passo por vez? Facilita muito, tá? Olha, o link do grupo tá aí, tá, gente? O link do grupo tá aí, da nossa comunidade. Eu gosto muito de compartilhar lá dentro da comunidade dicas, casos do dia a dia, tá bom? E aí a gente vai ali dentro da comunidade se ajudando. Pessoal, mais alguma pergunta aí que vocês queiram me fazer? Aproveita que a nossa live hoje é fechada. A próxima não será. Vai ser aberta lá no Instagram, então hoje a gente tá aqui dentro da comunidade. Então, ó, rapidinho a gente posiciona todo mundo aqui, tá? E aí, gente, eu sempre a dica que eu dou para quem tá começando é que vocês movimentem muito o modelo, tá? Tanto ali, quando você faz uma movimentação na anatomia, que é a nossa anatomia que tá em amarelo aqui, movimenta também com o botão direito o modelo, tá? Não fique só posicionando a anatomia com o modelo em uma posição só. Isso daí é muito ruim. Vocês precisam pegar o hábito de estar sempre movimentando o modelo. Para vocês verem a sua anatomia em vários ângulos, vamos dizer assim, né? Porque senão você tá posicionando aqui pro vestibular, quando você olha por oclusal, ela tá totalmente fora. Tá bom? Então, uma dica que eu dou pra vocês é sempre movimentem bastante o modelo, tá? Gente, querem ver como que vai ficar o nosso planejamento, ó? Na sua mentoria, você também auxilia na entrada no mercado de trabalho? Sim, com certeza. Com certeza. Se aqui na comunidade eu já falo para vocês bem abertamente, na mentoria, então eu
eu solto para vocês toda a minha visão de mercado. Como freelance? Como freelance? Sim. Porque, queira ou não, hoje eu também atuo como freelance, né? Que eu falei para vocês, hoje eu presto serviço para dentro do Brasil, poucos lugares, mas para dentro do Brasil e para fora do Brasil também, tá? Inclusive é onde tem muita carência, tá, gente? De profissionais bons nessa área do digital. Porque pensa comigo, se o Brasil aqui, a gente já tá avançando pro digital dessa forma, imagina lá fora, tá? Eu digo pelos lugares que eu já fui ministrar curso, como que é avançado lá a tecnologia. Então, Estados Unidos, França, Dubai, nem se fala, né? É uma tecnologia muito mais avançada. E assim, o processo deles é muito mais avançado. Se aqui a gente pensa em imprimir ainda, lá eles não querem mais nem saber de impressão, assim, imprimir facetas e coroas, né? Lógico que eles vão imprimir modelo, mas facetas, coroas, eles não querem nem saber de imprimir. Eles querem fresar tudo. Então, realmente lá o digital está muito mais avançado. Por isso que eu falei para vocês lá no começo sobre o inglês, sobre vocês olharem com carinho o mercado lá fora, tá? Para os cadistas, porque realmente hoje o mercado lá fora é bem mais promissor do que no Brasil. É fácil? Não, gente, nada é fácil, né? Igual aprender inglês, é chato, é muito difícil, mas tem oportunidade, tá? Olhem com carinho porque tem oportunidade sim. E se preparem, claro, né? Porque a gente precisa estar pronto quando a oportunidade chegar, a gente conseguir agarrar. A espessura dos dentes o programa já faz, Marcos Santos. Marcos, espessura dos dentes? Se for no caso de coroa e faceta e tudo, o software sempre já vai deixar numa espessura mínima, padrão, tá? Geralmente é 0,5. Mas a gente sempre edita essa espessura mínima com o seu fluxo de trabalho. Você vai ver o que fica legal para você nas suas primeiras impressões, né? Suas primeiras impressões de dentes aí, você vai ver se tá legal aquela espessura mínima, se precisa aumentar, e aí você pode modificar isso aqui no Exocad, tá? Tanto lá na hora de fazer a ficha, como aqui dentro do software também. Então, hoje o que eu utilizo de espessura mínima para fazer coroas, para fazer facetas é 0,4 e para fazer coroa é 0,6, tá? É a espessura mínima que hoje eu utilizo. Ah, mas 0,4 não é muito fino, não. Sempre tenha em mente que o software ele nunca vai deixar ser 0,4, sempre vai sair um pouquinho a mais, tá? Porque ele sempre vai colocar uma margem de segurança. Aí, pessoal, ó. Já tô posicionando e já tô adequando ao oclusal. Se você marcar aqui, ó, ele vai marcar tudo que tá pegando, né? Eu já vou pedir para ele cortar aqui num determinado momento, mas eu tento acertar o máximo antes para ele não cortar totalmente minha anatomia fora, tá? Tá bom, pessoal? Ó. E aqui o nosso inferior a gente já tá finalizando, tá? Você consegue mover os dois caninos juntos para não deixar um maior que o outro? Não, Cláudia, eu não uso essa técnica, tá? O que eu uso é espelhamento. E já seria uma técnica um pouquinho mais avançada. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma arcada inteira como essa, eu posso organizar só um lado, né? Eu organizo aqui só o lado direito, por exemplo. Venho, faço todo o detalhamento, tudo bonitinho. E aí eu espelho para o outro lado. É ótimo isso. Me ajuda a distribuir espaço por igual e deixar, claro, os dentes totalmente assimétricos, né? E às vezes o que acontece é o dente do próprio paciente, às vezes, ter espaços maiores. Por exemplo, o lateral tem um espaço muito maior em mesodistal aqui, do lado esquerdo, do que o outro lateral, né? Então, a gente consegue aí vir e fechar esse espaço depois na modelagem.
Então, sim, isso é uma técnica muito boa e eu utilizo bastante. Agora, pessoal, que a gente começa a fazer as pequenas correções, né? Como eu falei para vocês. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a aliviar aqui os toques oclusais e depois eu já vou partir, então, para a modelagem desse caso, tá? Ah, mas aí esse caso pode ser feito de outra forma, colocado uma foto, colocado no articulador. Mas como eu falei para vocês, vamos por partes, tá? De repente a gente faça isso numa outra aula, mas aqui eu quero mostrar para vocês o inicial, passar para vocês o que é mais importante na hora de fazer um planejamento como esse, tá? E como quem está começando consegue ter um resultado bem legal nesse tipo de trabalho, tá bom? Vamos passar então para a modelagem. Então, a nossa etapa de posicionamento, gente, ela já foi feita, tá? A nossa etapa de posicionamento, ela já foi feita. Agora, então, partindo para a modelagem, a gente consegue agora vir, vamos checar aqui como que tá a nossa oclusal, tirar o nosso dente superior ali, ó. Ativar a nossa oclusão e começar a aliviar esses pontos, tá? Então, veja aqui, tudo que tiver em vermelho, do amarelo para o vermelho que tá invadindo bastante o antagonista. Então, eu vou usar aqui esses botões aqui de modelagem para modificar somente nessas áreas que dão toque. Agora, esse toque em azul, gente, é um toque mais leve, tá? É um toque mais tranquilo, não tá invadindo, não chega a invadir, né, o meu dente superior. Tá bom? E aí a gente vai fazer então essa adequação agora, ó. Aí tem áreas, pessoal, que vai ficar aparecendo ali a cor do modelo também, não tem problema. Por que que a gente precisa manter sem acréscimo essas áreas, vamos dizer assim, né? Muitas vezes os alunos já me perguntaram isso, ah, mas fica feio. Não, a gente tem que fazer o que é funcional, tá? Não se esqueça disso. E é necessário deixar essas áreas que não tem espaço sem acréscimo, né? Da nossa anatomia aqui, do enceramento que a gente está fazendo, para que o dentista ele consiga identificar que naquela área ele vai precisar ganhar mais espaço. Ele vai precisar preparar de fato aquela área ali, tá? Ó, aqui, por exemplo, tem um dente bem alto ali, ó. Já sai um pouquinho da oclusão. Então, a gente vai deixar essa ponta literalmente para fora, tá? Você imprime o mocap e instala ou imprime o modelo e faz a barreira em silicone? Gustavo Leone. Imprime. Tá, se eu imprimo o mocap... Ah, tá. Não, eu sempre imprimo o modelo e a gente faz a muralha com silicone. O dente 36 e 46 na vestibular parece que está faltando, é assim mesmo? 36 e 46? É isso que eu acabei de falar da anatomia, tá? Quando não tem espaço, se a gente for ver aqui, ó, o nosso superior tá logo ali. E aí vai tocar, tá? Então, não tem problema, não se preocupe em deixar aparecendo o modelo ali, que seria a cor de gesso. Não se preocupe, a gente precisa deixar aparecendo para que o dentista ele veja que ali não tem espaço. Então, se eu adicionar material ali, o dentista vai entender, na hora de colocar as guias ali, ou provar o mocap, que tem espaço para enceramento, mas na verdade não tem, tá bom? Então, ele vai entender que ele precisa, de uma forma ou de outra, ganhar o espaço ali no dente do paciente. Galera, quanto tempo estamos aqui? 1 horinha aí. Eita, gente, nossa, gente, eu falei demais.
Gente, me diz aí, o que vocês acharam do aulão? Realmente as dicas foram válidas? Me diz aí, se tiver a dúvida, digam agora. Nossos últimos minutinhos aí. Olha lá, pessoal, ó. Readequando todo mundo aqui. Então, você pode ver, tá? Uma outra coisa aqui. Dá uma olhada aqui nesse... Você vai gerar as facetas para ver as espessuras. Se eu vou gerar as facetas? Não, hoje não. Mas eu pretendo sim vir com uma aula, como eu falei para vocês, de facetas, esses outros temas um pouquinho mais avançados, tá? Aí eu sempre vou avisando para vocês lá no grupo, na nossa comunidade. Vai deixar salva a aula? Vai ficar no YouTube, né? Vai ficar aqui no YouTube, no nosso canal, tá, gente? Agora, uma das últimas diquinhas aqui para vocês, tá? Rapidinho. Ó, observem aqui. Lembra que eu falei que a gente não pode invadir o perfil de gengival, mas também não é bom que falte material, como tá aqui. Então, uma dica para vocês preencherem aqui, ó, e ficar 100% o enceramento de vocês, trabalhe com a transparência do modelo, vem aqui em parte do dente, você vai puxar aqui embaixo, tá? Porque se você puxar aqui na cervical do dente, vai distorcer, não vai ficar legal. Então, uma dica, o que eu faço nos meus casos é puxar sempre aqui, ó. Um pouquinho de longe, e aí você adequa a anatomia ali, ó. Não tá invadindo o contorno da gengiva, mas ele tá cobrindo ali todo o dente, tá bom? Como dentista, não tendo exocard, como posso ter acesso a bibliotecas, mesmo sendo exemplos para escolher o que acho mais bonito e harmônico? Josimar. Deixa eu ver se eu entendi. No caso, ele não tem acesso ao exocard, né? Isso? Não, no caso, ele não teria o acesso. Ele só quer ver as bibliotecas e escolher. É isso? É. Então, se for isso, não... A única saída é o cadista que desenhar para você, ele te mandar esses modelos. Se for isso que eu entendi da sua pergunta, tá? Agora, se você quer ter o exocard ou tem, quer saber onde arrumar as bibliotecas, a maioria a gente vai passando de grupos em grupos. Outros, bibliotecas personalizadas, a gente sempre vai comercializar, tá? O exocard é pago, dá para usar para estudar enquanto não está na área? Marquinhos. Não, Marquinhos, é pago, tá? O exocard é pago, tá, gente? Aí eu sempre vou indicando para vocês formas mais fáceis de vocês conseguirem aderir, tá? Depois, se tiver interesse, vai mandando lá no grupo, que eu sempre vou indicando para vocês. Aí, pessoal, a última coisa, a gente vai fazer essa adequação aqui. Vocês viram que a última coisa que eu mexi, o que eu vou mexer ainda, é na modelagem do dente de fato, da anatomia. Por quê? Gente, sempre falo para os meus alunos, não adianta vocês fazerem rápido demais o posicionamento e depois vocês tiverem que ficar lá muito tempo, muitas horas modelando, tá? Dá muito trabalho isso. Então, o que que eu faço como estratégia? Sempre posiciono muito bem os dentes, sempre escolho muito bem as anatomias, ou seja, não vou ter trabalho em melhorar a anatomia, porque já vai ter uma anatomia muito legal ali, ou bem próxima do que eu quero. Então, eu perco bastante tempo ali no posicionamento, para depois perder menos tempo e dar muito menos trabalho na modelagem, que é o final ali, vamos dizer, do trabalho, né? Que é a finalização. Então, essa é a forma que eu utilizo aí das minhas técnicas para conseguir fazer um enceramento muito mais rápido, tá, gente? Perguntas? Ah, sim, perguntando do curso online, né? Então, a gente tem o curso tanto presencial como online, tá? Presencial,
por enquanto aqui em São José dos Campos, tá? Em breve a gente vai soltar outros lugares que a gente tá fazendo aí, mas vamos soltar em breve. A gente sempre vai deixar vocês aí informados, deixar vocês por dentro, mas por enquanto aqui em São José dos Campos, o presencial. E o curso online, sim, tá? Tem algumas formas do nosso curso online. Para quem tá começando, tá? A gente preparou um curso lá para iniciantes, porém, gente, um curso muito completo, tá? Porque lá como bônus tem aulas como, para vocês terem ideia, aula de facetas, aula de planejamento digital, tá? O que mais que tem lá no avançado? Placa mil relaxante, ou seja, são coisas que seria para um curso avançado, mas eu agreguei tudo junto lá no nosso curso básico, entre aspas, né? Que não é básico. Depois eu vou abrir aqui o site para vocês ficarem por dentro, tá? Que o pessoal tá perguntando ali. Mas é um curso bem completo, gente. Bem completo mesmo. O nome é básico, mas o curso não é básico. Aqui, ó. Vou falar para vocês os tópicos do curso, tá? Para quem tá perguntando aí. Aula teórica sobre digital, criação de ficha no Exocad, copy simples, copy anatômico, como deixar o recorte do seu modelo perfeito, edição de modelo, coroa anatômica, guia cirúrgico, enceramento diagnóstico, fixas, coroa anatômica, faceta, inlay onlay, nossa gente, tem muita coisa. Como enviar HTML do seu projeto, enceramento com técnica de espelhamento, coroa com cutback para zircônia. E das aulas bônus aqui, criar modelo de implante, planejamento digital, entre outros. Por que eu falo entre outros? Porque semanalmente a gente vai incluindo aulas lá, tá? A gente está montando realmente uma comunidade. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem depois qualquer dúvida, vocês podem ir mandando aí pra gente vai respondendo vocês. Fora esse curso, qual outro curso a gente tem? Curso voltado 100% para implantes, tá? O que é esse curso? É um curso que ensina você a entender, começar do zero, seu trabalho com implantes, entender sobre bibliotecas, escambores, escampoches, transfer digital, todos esses nomes que às vezes faz uma bagunça na cabeça de quem está começando. Então, esse curso é voltado totalmente somente para implante. Como fazer um modelo de implante, como você conseguir imprimir seu modelo de forma correta, como saber localizar uma biblioteca de implante, onde achar essas bibliotecas, onde ter acesso e principalmente como instalar essas bibliotecas no seu computador, tá? Porque é o que eu sofri muito lá no começo, eu não tinha essas bibliotecas e era um sacrifício cada vez que eu precisava instalar uma biblioteca no meu computador. Então, e fora também tem a parte de protocolo, né, que é a parte do desenho sobre implante, desenhar coroas e também barras sobre implante. Esse é o módulo de implante, tá? É um curso só voltado para isso. Tá bom, gente? Então, aqui agora o que eu tô fazendo? Finalizando agora, a gente vem fazendo o quê? O acabamento fino, tá? Das nossas anatomias, tá? Então, aqui, é a hora que eu venho agora para finalizar tudo. Lembra das nossas vistas aqui, ó? Então, a gente vai utilizar muito elas ainda, principalmente na modelagem. Então, agora eu vou checar todos os detalhes, vou ver como que tá o volume dos meus dentes, curvatura do sorriso, como que tá a incisal, a meias, lembra que eu falei para vocês da meias? Eu gosto de levar meu enceramento lá em cima para que eu consiga isolar todo o resto, né? Para eu conseguir ver essa curvatura do sorriso, né? O arranjo do sorriso que a gente fala, para ver se tá bem legal, tá? Se os meus dentes estão alinhados, tá? Central com central, depois eu olho lateral com lateral, canino com canino e aí por diante, tá? Agora, pessoal, se a gente for falar um pouquinho de textura, tá? Textura, o que eu utilizo aqui? Quais as ferramentas que eu utilizo
para fazer as texturas. Minha produção diz que eu já tô excedendo o tempo aqui, pessoal. Mas a gente já tá finalizando aqui, tá? Vou mostrar para vocês, então, pelo menos a textura. Tá bom? O que eu vou utilizar para fazer a textura aqui? Eu utilizo essa ponta de faca. Eu vou deixar na dimensão pequena, a potência um pouquinho maior. E aí, com o botão aqui, adicionar e remover, com o Shift eu vou fazer o remover, tá? Vou retirar aqui. E aí eu vou clicando, onde que eu vou riscando a minha textura, onde eu quiser, né? Agora aí você precisa ter uma ideia de textura na sua cabeça, o que que você gostaria de desenhar aqui. A gente pode também vir aqui, ó, e mudar a cor, tá? Eu gosto de colocar essa cor aqui, pra gente ver um pouquinho melhor essa textura que a gente tá fazendo. Tá vendo que a visualização melhora bastante? Então, a textura que eu faço é essa, mas ainda um pouco sutil. A não ser que o dentista me peça. Quero uma anatomia bem marcada e tudo. E aí eu vou fazer, então, essa textura, tá vendo? Aqui, ó, dessa cor, gente, de gesso, você já consegue visualizar muito melhor, tá? E aí eu vou no suavizar, pego aqui uma ferramenta um pouquinho maior, diminuo a potência. E aí eu vou aqui dar alguns cliques pra dar uma suavizada nessa marcação, tá? Pra não ficar uma coisa muito grosseira. Porque o dente natural não é assim, né, gente? Nada muito grosseiro, tá? Então, é dessa forma aqui que eu faço a textura, tá bom? Agora, pessoal, me diga uma coisa, duas coisas, na verdade. Se vocês gostaram dessa aula, me dê um feedback, por favor, nessa reta final aqui da nossa aula, tá bom? Outra coisa, eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram da aula, gostaram mesmo, podem dizer. Agora, façam um print, a gente vai ter um momento do print, me marca lá no Instagram, vou ficar muito feliz de saber se vocês gostaram, de saber o feedback de vocês, tá bom? Vamos fazer já já o momento do print, vou fazer a textura aqui do outro lado. Aliás, antes, melhor ainda do que fazer a textura, eu vou seguir aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar para vocês o que seria o espelhamento. Lembra que eu falei para vocês do espelhamento? Então, eu vou aqui pro meu modo Expert. E aí, eu vou fazer o espelhamento. Então, imagina que eu quis trabalhar só com um lado da minha anatomia e jogar tudo que eu fiz, os detalhamentos aqui pra cá, para que eu não precise repetir, né? Isso daí é ótimo, uma ótima estratégia. Então, eu vou clicar com o botão direito na tela, eu vou aqui espelhar, copiar dentes individuais. Vocês vão ver como que é simples, tá? Aí, eu vou aqui espelhar, eu clico no dente que eu quero espelhar e aonde que eu quero que ele seja colocado, tá? Então, ele vai ser o 21, dou OK, e eu tenho um dente exatamente igual, espelhado aqui para minha outra M arcada. Olha que legal, gente. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Posicionar ele aqui. Prático, né? Então, tudo são estratégias, pessoal. Tudo é técnica. Você só precisa saber controlar como usar a ferramenta, tá bom? Aí, gente, ó, vou posicionar aqui. Olha lá, ó. Vou pra minha vista. Vejo se tá tudo legal aqui, tudo muito bem alinhado, tá, ó. Magnífica tua didática, muito calma e com clareza. Tem mais Yolandas na minha vida. Quem que falou isso? A Carla. Ai, Carla, obrigada, viu? Que legal. Fico feliz, Carla. Fico feliz, tá bom? Espero estarmos juntos aí nas próximas lives, viu? Aí, pessoal, ó, posicionados, tá? Vamos trazer aqui pro oclusal, com um pouquinho para vestibular, a gente joga pra dentro e vê como ficou aqui pro oclusal. Agora, pessoal, eu quero saber de vocês. Eu tinha falado que era duas coisas, né? Primeiro, eu pedi para vocês dar o feedback, o que vocês acharam da aula. E segundo, pessoal, a gente vai montar, a gente já está montando, na verdade, um workshop, tá?
E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês vão curtir essa ideia. Um workshop digital. Então, a gente vai unir alguns nomes do fluxo digital aqui no Brasil, né? E montar um workshop para vocês que seria um dia inteiro, tá? Onde a gente vai falar só sobre fluxo digital, como entrou na prótese, qual que é a nossa visão aí para o digital na odontologia, na prótese, para os próximos anos, tá bom? Um dos nomes que já estão confirmados é o professor Paulo Cano, que já esteve aqui em São José, esteve aqui no nosso instituto, e ele já está confirmado para esse workshop. E claro, a galera da nossa comunidade tem que saber em primeira mão, né? Mas deixarei vocês por dentro de tudo, tá bom? Vai ser poucas vagas, gente. Tá? Vai ser poucas vagas, porque vai ser um evento mais fechado, tá bom? Mas vai ser muito legal. Com certeza vai ser muito conhecimento compartilhado e vai vir a galera do digital já que iniciou, que foi o pioneiro aqui no Brasil. Então, com certeza vai ser muito bacana. Vocês curtem essa ideia? O que vocês acham desse modelo de evento? Me diz aí. Ó, pessoal, estamos aqui já para os nossos momentos finais. Então, aqui está a nossa anatomia, o nosso enceramento. Se a gente for trabalhar aqui com o antes e depois, ó, já dá uma outra cara, né? E principalmente a gente tem que priorizar o quê? Naturalidade e priorizar também a função desse novo sorriso, né? Não adianta a gente colocar um sorriso lindo, maravilhoso, mas a oclusão estiver totalmente fora. Então, a gente tem que priorizar a função aliada à estética, não se esqueça disso. Então, falando de qual o segredo para você ter um planejamento de sucesso, é isso. Alia-se sempre à função do seu projeto. Não preocupe-se apenas em, eu vou usar um dente bonito porque sim, porque eu quero. Não, tem que ter função para o paciente, com naturalidade, que é estética, né? Então, hoje em dia, tá tudo cada vez mais... Até os próprios pacientes já sabem muito bem sobre naturalidade, né? Tanto que todo mundo critica aquelas lentes brancas e tudo mais, toda aquela coisa. Então, a exigência está sendo cada vez maior. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com naturalidade. Então, esses dois fatores são o grande segredo aí para a gente ter um planejamento natural, tá? Planejamento, mas todos os tipos de trabalho, tá, gente? Se for fazer esse caso aqui em facetas e coroas, todos a gente vai ter que usar essa mesma base, esses mesmos princípios, tá bom? Tem vezes que vejo você postando dentes verdes. Tem vezes que vejo você postando dentes verdes. É da técnica que eu falei pra vocês, tá? De enceramento virtual. Aí é uma técnica, gente, para que você não tenha distorção, tá? É uma técnica que a gente usa em todos os tipos de trabalho, seja faceta, coroas, inlays, qualquer outro tipo de trabalho onde tenha preparo, para que a gente fuja daquela distorção que provavelmente você já deve ter sofrido um pouquinho com isso, né? Fechou? Pessoal, vamos fazer então o momento do print? E aí, vocês vão me ajudar nisso? Será que vocês vão marcar? Vamos ver se vocês gostaram mesmo da live, hein? Olha, a gente ficou aqui o quê? 2 horas? Meu Deus, eu falei muito, hein? 2 horas aqui. Vamos fazer o momento do print? Quem quiser, marca a gente lá, eu vou compartilhar, tá bom? E eu vou ficar muito feliz em saber o feedback de vocês, tá? Vamos fazer agora, então? Vamos fazer uma pausinha pro print. Tic, tic, tic. Pena que eu nem consigo me ver aqui na minha tela. Não sei como que eu tô. Fechou, gente. É isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, Diego? Show, pessoal. Aí eu tô dando uma olhada aqui agora na mensagem de vocês, no chat. Ó, quem não tiver na nossa comunidade, clica no link que o Diego deixou aí, a nossa produção aqui. Entra no nosso grupo da comunidade, você vai ser avisado de tudo, tá bom? Que acontecer aqui.
principalmente dessas lives, tá, gente? Desses aulões que a gente vai fazer. Quem não nos segue, segue no Instagram lá, YolandaCad, tá bem facinho. Inclusive, vou esperar o print de vocês lá, tá? YolandaCad, @YolandaCad, né? O nosso Instagram, segue a gente lá, comenta lá, tá bom? Dê o seu feedback também desse aulão, beleza? Eu vou postar uma foto lá e vou esperar o feedback de vocês, viu? Curso online, o pessoal tá pedindo o link. Gente, a gente tem um site, tá? A gente tem um site do nosso curso online. Lá no site tem explicação de tudo. Todas as aulas, tem lá os testemunhos de quem já participou dos nossos cursos, né? O que a galera achou, deu um trabalhinho agora. Então, tem os testemunhos, tem um cronograma, fala também da nossa equipe de suporte. Então, quem adquire o nosso curso online tem um suporte, não é só o curso e a pessoa fica lá depois tendo dificuldade. A gente tem um grupo de suporte, tá bom? Eu vou pedir pro Diego deixar o link aí nos comentários, mas também vou jogar aí no nosso grupo aí de dicas da comunidade, tá bom? Dê uma olhadinha lá, se vocês quiserem. Aproveitem, porque o nosso curso online foi lançado há um tempo atrás já, e a gente vem agregando muito valor, muitas aulas, como eu falei para vocês. Semanalmente, a gente está adicionando aulas lá, tá bom? Embora o pagamento é apenas uma vez, a gente recorrente está adicionando aulas lá para ajudar a galera. Então, já não é mais um curso básico, ou seja, o nosso curso hoje de 497, que é o nosso curso online, vai passar para 997, tá bom? Porque é um curso muito mais completo do que o que a gente iniciou lá atrás. Então, se você tiver interesse, aproveita essa semana, tá bom? E adquire lá, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a iniciar nessa jornada aí, tá bom, gente? Do digital. Mais alguma coisa? Não esqueçam do print, tá bom? Eu vou esperar o print de vocês, se vocês gostaram. Agora, se ninguém mandar print, quer dizer que ninguém gostou da aula. Aí eu não vou fazer mais, né, gente? Se ninguém gostar, eu não vou fazer mais, né? Fechou? Deixa o link pro pessoal que eles estão pedindo aqui no chat, tá? Deixa eu ver aqui, não tô conseguindo enxergar. Obrigado pela live show, Fabrícia. Fabrícia, obrigado, viu? Tamo junto. Eu lhe sigo em tudo, estamos juntas lá. E sempre que eu puder, gente, sempre que eu puder, eu coloco lá no Instagram muitas dicas. Eu compartilho um pouquinho dos meus perrengues também, porque tem uns casos um pouquinho mais complicados. Eu sempre compartilho com vocês, tá? E principalmente o nosso grupo da comunidade. A Cláudia. Só agradecer por tudo. Já era sua fã, agora mais ainda. Você é top, Cláudia. Obrigado, viu? A gente vai procurando ajudar vocês sempre. Obrigado, viu, gente, pelo carinho de vocês. Pode falar, produção, não tô te ouvindo. O pessoal... tá. Deixa o link que o pessoal vai clicar lá e vai ver sobre o curso. Gente, curso avançado. Curso avançado, como eu falei pra vocês, eu não tenho um só avançado, tá? Que o pessoal perguntou aí, né? Eu não tenho hoje um curso só de avançado, justamente porque eu anexei no básico muito conteúdo do avançado, tá bom? Então, pretendo sim, depois em breve, trazer um curso aí muito mais avançado e somente com temas avançados para vocês. Mas, por enquanto, estamos dando suporte para a galera que entrou, tá? E que vai entrar aí até essa última semana, que a gente vai deixar aberto o curso básico, que é básico barra avançado, né? Barra intermediário, porque tem muita coisa lá que vocês vão dar sequência aí no aprendizado de vocês, tá? Mas de avançado tem lá o nosso módulo de implante, que é a parte que você consegue também adquirir, tá bom, gente? E sobre a mentoria, aquilo que eu falei para vocês, a mentoria, tudo também tem informação no nosso site, tá bom? Se você tiver interesse na mentoria, entra lá em contato com a gente, a nossa equipe lá vai responder para vocês tudo direitinho, mas clicando nesse site tem todas as informações também,